partido, deputado Carlão. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente o apoio que vocês me deram. Imensamente. Nós ganhamos na capital. A capital deu a vitória ao PSDB. A vitória ao Serra, ao Geraldo, a mim. Nós ganhamos aqui. Nós fizemos recuar, continuamos esse processo de fazer recuar a influência preponderante do PT em alguns bairros da capital. Estamos ganhando território, consolidando os territórios que nós ganhamos. Nós, nessa campanha, eu me lembro de ter dito numa primeira reunião que tive ocasião de me encontrar com os diretórios da capital, nós começamos por reconstruir a nossa unidade política, a unidade política do PSDB da capital. Passamos por cima das divergências que surgiram no processo da eleição municipal, olhamos para frente, nos abraçamos todos como companheiros e tivemos um belíssimo resultado. A minha campanha se baseava em duas premissas. A primeira premissa era fazer com que o eleitor me identificasse com a nossa corrente, com a nossa família, a família política a qual eu pertenço, a qual nós pertencemos, e que por baixo tem 30% dos votos em São Paulo, e que em outras circunstâncias tem mais do que 50%, como é o caso do voto no Geraldo Alckmin, né? Então, a identificação, isso se dá por via da comunicação política, da televisão, do visual, etc. Essa era uma premissa. E, do outro lado, o trabalho militante, porque só com o trabalho na televisão, isso eu não chegaria lá. O trabalho militante foi absolutamente indispensável. Isso é que a pesquisa não captava. A pesquisa não captou o trabalho que vocês fizeram. A pesquisa captava a intenção de voto do senador, que é manifestada muito tardiamente pelos eleitores. A definição do voto do senador, vocês sabem disso, se dá muito no final. A pesquisa não captava o potencial de trabalho dos nossos militantes, de vocês, aqui na capital e dos nossos companheiros do interior. É isso que me dava muita confiança de que a minha campanha teria êxito, por esses dois fatores. Mas eu confesso a vocês que o resultado, o êxito, o tamanho do êxito me surpreendeu, né? E eu devo essencialmente ao trabalho militante. E o trabalho militante, fundamentalmente... Obrigado para nós! E agora, a campanha do segundo turno é uma campanha curta e com características diferentes. No segundo turno, o eleitor confirma a decisão do primeiro, confirma uma escolha e também manifesta uma rejeição. Quer dizer, nós temos que lutar para que o eleitor que votou no Serra confirme o voto no Serra. E também para captar para nós os votos que foram para a Marina e que, em grande parte, foram votos de rejeição a Dilma. Né? De rejeição a tudo que o PT representa, a prepotência, ao abuso, a mentira, as falcatruas, a bandalheira que veio a público com os episódios lamentáveis que ocorreram na Casa Civil e que não começaram no dia 1º de agosto, quando a Helenice tomou posse. Seguramente, isso deve ter sido uma bandalheira desse tamanho, não se improvisa. Isso deve ter começado no tempo da Dilma como ministra, não é? As posições dúbias dela em relação a assuntos que são importantes para a maioria do povo brasileiro, muda de opinião para cá, para lá, que revela pouco consistência. Então, tudo isso provocou uma rejeição. Nós temos que ter agora um trabalho para captar esses votos, né? Captar, eu acho que através de uma presença na rua, de um visual é importante para que o nosso eleitor sinta confiança de que nós temos gente, nós temos quem vota em nós sabe que faz parte de um grupo que está confiante na vitória, né? Eu acho que o trabalho daqueles que foram candidatos, ainda que não tenham sido eleitos, é muito importante, é decisivo, dos nossos vereadores, dos nossos atuais deputados, né?
reconstituir rapidamente o seu grupo, o seu comitê e colocá-los todos em atividade. Não é preciso panfleto, o santinho não resolve nessa fase da eleição. Todo mundo sabe que é 13 contra 45. Né? E esse trabalho militante é tanto mais positivo e tanto mais profícuo, quanto mais forte é a onda de opinião pública. E essa onda, eu concordo com o Walter e com o Júlio, ela está ao nosso favor. Está a favor do Serra. A situação política nossa hoje melhorou infinitamente em relação ao primeiro turno. Em relação a 2006, nem se fala. Nós tivemos o Carlão, o Júlio, eu, o Natalini, o presidente, o nosso presidente Tânia, nós tivemos em Brasília. Uma reunião em que estava lá toda a força da nossa coligação, presente. Muito diferente de 2006, onde o nosso partido sequer reuniu sua executiva nacional para discutir o que fazer entre o primeiro e o segundo turno. Dessa vez estava todo mundo ali, com vontade, pronto, né, para a luta. Em alguns estados, nós tivemos uma interferência brutal do presidente no processo, a ponto de fazer telemarketing contra candidatos nossos. O Tasso sofreu essa campanha de telemarketing contra ele. O Lula está pedindo no telefone para não votarem no Tasso Gereissati. O Arthur Vigílio é a mesma coisa. Imaginem vocês, o presidente da República fazendo telemarketing contra um senador. Ele ofendeu o senador Marco Maciel em Pernambuco, chamando de senador do Império. Isso gerou por parte dos nossos companheiros também agora uma vontade de reação que é muito forte. Muito forte. E mais, a sorte das eleições estaduais, em grande parte, já está decidida. Quer dizer, muitos candidatos a deputado, a governador e a senador, que ficaram, digamos, um pouco intimidados diante deste peso enorme da propaganda petista e do prestígio pessoal do Lula, acabaram por deixar a campanha do Serra meio na surdina, para não falar no esquecimento. Essa é a verdade. Com medo de colocar em risco a sua própria sobrevivência política. Não fizeram a campanha do Serra. Houve até um companheiro nosso lá na reunião de Brasília que falou isso com toda clareza. Isso não existe mais. O pessoal todo agora está livre para fazer campanha para nós. Né? A situação no Nordeste está melhorando muito. Nós vamos ter campanha forte no Ceará. Os dois grupos lá, o Lúcio Alcântara, o grupo do Lúcio Alcântara e o grupo do Tasso já se entenderam. A governadora eleita do Rio Grande do Norte está em campanha. Nós temos um candidato muito bem colocado no Piauí. Vamos ganhar a eleição no Pará, para falar agora do estado do Norte. Né? Em Alagoas também, o Theo Vilela está na frente, 10 pontos na frente. Né? Enfim, a situação melhorou em muitos estados, a situação política. Na Bahia, a nossa posição na pesquisa aumentou, melhorou bastante na Bahia. Né? Alguns estados do Sul, como o Rio Grande do Sul, estava muito desarrumado, muito, cada um para um lado e tal. Já estamos entendendo, trazendo o PMDB, Fogaça, todo mundo para juntar, para fazer a campanha para o Serra. Né? O Marconi Perillo vai ganhar, a pesquisa mostrou isso, está muito bem em Goiás, quer dizer, nós vamos ampliar a vantagem de Goiás. O Aécio entrou na campanha firme, o Itamar Franco, enfim, as condições políticas são muito boas, né? Tem um instituto de pesquisa no qual eu confio muito, que é o GPP. Vocês conhecem o GPP? O GPP trabalhou na campanha do Serra para prefeito como uma espécie assim, de contraprova para nós. E de lá para cá eu conheci o trabalho deles e acompanhei o trabalho deles, as pesquisas que eles fazem. Eles acertaram na mosca a eleição aqui em São Paulo, inclusive a minha eleição. Não é? Eles me davam na frente da marca do Netinho uma semana antes da eleição. O GPP já dá 51 para o Serra e 49 para a Dilma. Não é? Exatamente, 51,5 para o Serra e 48,5 para a Dilma. Né? Forte mudança em São Paulo e Minas Gerais. Por enquanto. Quer dizer, por enquanto. Então a onda para nós está boa. Quer dizer, o trabalho militante agora, quando você está a favor do vento, é efetivamente muito mais produtivo. Né? É intensificar a ventania.